Fala pessoal, que ótimo ter todo mundo aqui para a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo em uma pesquisa que é simplesmente fascinante. Nós vamos destrinchar uma revisão sistemática gigantesca, uma meta-análise de 3 níveis que mastigou nada menos que 36 estudos sobre desempenho atlético. E qual o grande objetivo aqui? Entender exatamente como um tipo muito específico de treinamento transforma o corpo de atletas femininas em esportes coletivos. Tem bastante ciência densa no meio disso tudo, mas não se preocupem, nós vamos traduzir tudo para o bom e velho português de forma super clara. Vamos lá? Imagina a seguinte cena. O esporte feminino hoje está em um nível de competição absolutamente insano e o calendário de jogos é implacável. Diante disso, a pergunta de $1 milhão que não sai da cabeça dos treinadores e cientistas do esporte é exatamente esta. Como dá para maximizar a força explosiva de um jeito realmente eficiente? A necessidade de tirar o máximo de potência no menor tempo possível nunca foi tão urgente e decisiva como agora. Bom, seção 1, o desafio da atleta. Vamos entender rapidinho por que olhar para esses dados é uma questão de sobrevivência no esporte moderno. Pensa na dinâmica de esportes como futebol, basquete, vôlei, handebol. Para mandar bem neles, a atleta precisa de explosão pura. A gente está falando de acelerações brutais do nada e mudanças de direção em frações de segundo. Só que tem um porém gigantesco. Essas agendas lotadas de jogos trazem junto um risco altíssimo de lesões, principalmente ali nos membros inferiores. Pense nas temidas rupturas de ligamento cruzado do joelho, por exemplo. Então, a prioridade máxima é achar métodos de treino que sejam muito eficientes e que blindem essas atletas, mantendo todo mundo no topo da performance e, claro, em segurança. Seção 2, desvendando o treinamento pliométrico. É aqui que entra a candidata perfeita à solução, segundo a ciência do esporte, mas que precisava ser testada a ferro e fogo. Mas afinal, o que é a tal da pliometria na prática? O foco aqui é o chamado ciclo de alongamento ou encurtamento. Sabe um elástico? Você puxa e solta ele de uma vez e ele estala com força, certo? É exatamente isso que a gente faz com o músculo. Ele passa super rápido de uma fase onde se alonga e guarda energia para uma contração totalmente explosiva. É a alma de qualquer salto incrível ou arranque que a gente vê em quadra. E olha, não estamos falando de um estudo qualquer. O nível de rigor aqui foi impressionante. Os pesquisadores começaram varrendo os bancos de dados e acharam quase 4.000 artigos. Aí, eles passaram tudo para um funil finíssimo, eliminando o que não prestava e focando só em ensaios controlados com atletas saudáveis de esportes coletivos. No fim, sobraram 36 estudos que são a nata da ciência esportiva. E de quem a gente está falando exatamente? A amostra final juntou 921 participantes. E o mais legal é que a divisão foi perfeita. 52% eram atletas adolescentes e 48% eram adultas. Isso é fenomenal! Significa que o que a gente vai descobrir agora serve tanto para aquela jovem promessa que está voando na base, quanto para a atleta de elite que já é consolidada. Seção 3. As vitórias na performance explosiva. Chegou a hora da verdade. O que essa montanha de dados realmente mostrou sobre o desempenho prático? É aqui que a mágica acontece, pessoal. A estatística usou uma métrica chamada de SMD, que basicamente mede o tamanho do impacto do treino. E os resultados saltam aos olhos. Dá só uma olhada na agilidade e na velocidade de sprint. As duas tiveram ganhos que os cientistas classificam como grandes. A agilidade, por exemplo, bateu um guacar impressionante de 1,09. O salto horizontal e o salto vertical também não ficaram para trás, mostrando ganhos sólidos e muito consistentes de nível médio. Traduzindo do Statistics para a nossa realidade do dia a dia, a pliometria não é só teoria bonita no papel. Toda essa modelagem matemática prova que o treino se transforma em pura potência no mundo real. Fazer esse treinamento deixa o atleta comprovadamente com reações mais ágeis, corridas mais velozes e saltos muito mais altos quando o relógio está correndo contra ela. Seção 4. A surpreendente reviravolta na força. Segurem essa porque é aqui que o estudo dá um verdadeiro nó na nossa cabeça sobre força bruta. Tem um abismo gigantesco nesses dados. Quando os cientistas foram medir o ganho de força pura isolada, a parte superior do corpo teve uma melhoria enorme, lá no teto, com 1,09 de placar. Agora, em total contraste, o ganho de força nas pernas teve um efeito de apenas 0,08. Isso é tão baixo que a estatística diz que não é nem significativo. É uma loucura, né? Afinal, quando a gente ouve a palavra pliometria, a primeira coisa que vem à cabeça é treino de perna e muito salto. Mas a ciência tem a resposta na ponta da língua. Eles chamam isso de fator novidade.
Pensa bem com a gente. As pernas dessas atletas já trabalham de forma alucinante todos os dias, correndo, pulando e cortando direções no campo. A perna delas já está super acostumada com o tranco. Então fazer mais exercício de perna não gera um ganho novo e brutal de força máxima. Agora, e o tranco e os braços? Eles quase não recebem esse tipo de explosão no dia a dia. Então, quando você joga um arremesso pesado de medicine ball na rotina, o corpo toma um susto positivo e responde criando muita força nova. Seção 5. O volume de treinamento importa? Isso nos leva à parte logística. O quanto é preciso treinar de verdade para colher todos esses frutos? Adivinhem só, os caras rodaram análises complexas para ver se treinar mais dias na semana, por mais tempo ou pular mais vezes na mesma sessão trazia mais resultados, e eles deram de cara com um belo choque de realidade. A conclusão foi que não tem uma relação clara nisso. Ou seja, simplesmente entupir atleta de treino, fazer mais repetições e alongar o programa, de forma alguma ditou um resultado melhor. O que nos traz direto para a regra de ouro desta análise. Qualidade esmaga quantidade. Fazer mais definitivamente não significa fazer melhor. Sprints e saltos exigem esforço máximo em frações de segundo. Se você soca um monte de volume de treino em cima da atleta, a fadiga bate na porta e a qualidade da técnica vai pelo ralo. A ciência está gritando aqui que a intensidade e a explosão de um movimento perfeito vale 1000 vezes mais do que contar centenas de repetições cansadas. Seção 6. Traduzindo os dados para a prática. Vamos amarrar tudo isso e montar um manual tático para o dia a dia. Mas calma lá, precisamos manter o pé no chão. Os pesquisadores usaram um sistema super chato e rigoroso, o GRADE, para ver o quanto dá para confiar nesses dados todos. A conclusão? Para o salto horizontal e a força de arremesso, a certeza da evidência é moderada, o que é excelente e muito sólido. Para o sprint e agilidade, a certeza estatística foi considerada mais baixa. Isso rola porque alguns estudos individuais eram menores. O grande recado é, as tendências de melhora são fantásticas e super usáveis hoje, mas a ciência ainda vai lapidar isso tudo com estudos ainda maiores lá na frente. Então, para fechar a conta, aqui vão 3 passos de ouro tirados direto da pesquisa. Passo 1. Quer turbinar a aceleração, agilidade, saltos em quadra? A pliometria precisa ser a base do seu planejamento. Passo 2. Pelo amor de Deus, não esqueça dos braços. Treinar os membros superiores de forma explosiva gera uma novidade para o corpo que traz ganhos de força absurdos. E passo 3, talvez o mais vital de todos, proteja o sistema nervoso. Foque obsessivamente na qualidade técnica e na intensidade alta e esqueça aquela ideia ultrapassada de fazer volume até exaustão. Olhando para tudo isso, fica muito claro que a ciência está implorando para o mundo do esporte ser mais inteligente e não apenas mais suado. A chave absoluta é otimizar cada segundo do treino. Isso deixa a gente com uma provocação gigante para encerrar a nossa exploração de hoje. Já que a qualidade ganha de goleada do volume exaustivo e que estímulos novos são uma mina de ouro, como será que as equipes podem repensar esses calendários de treino atuais que são moedores de carne para finalmente abrir espaço para uma eficiência explosiva de verdade? É algo para se pensar seriamente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a análise até aqui e a gente se vê na próxima.